Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando com o seu joinha. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é importante para o canal continuar sendo indicado no YouTube, trazendo um vídeo aqui de domingo para a gente conversar tanto a respeito da partida quanto da coletiva do Zé Ricardo, né? E assim, uma das coisas que eu mais tenho visto falar nesse início de preparação para 2022 é que com essa troca do elenco do Vasco, os jogadores que chegaram, a atmosfera é outra, o ambiente, o clima, a vontade que esses caras estão de vencer, determinação, garra, e a gente viu isso dentro de campo ontem, muita vontade. Você vê o Yuri, o Anderson Conceição, jogadores ali se doando dentro de campo, correndo, marcando, a intensidade ali, eu acho que você pode dizer que é diferente da intensidade do time do Alexandre Pássaro, mas muito diferente. Só que com um frustrante, com um gol que a gente toma no finalzinho, e o Boa Vista não teve só aquela oportunidade, tiveram outras oportunidades, assim como o Vasco teve também, a gente entende que só boa vontade, só força, só garra não vai resolver o problema do Vasco 2022, né? A gente precisa de jogadores diferenciados. Não dá para montar, como é que você quer que monte um time caro, um time de Série A? Não, mas não dá para também você levar nem só com jogadores da base, nem só com jogador carregador de piano, que você viu que por mais que a gente tenha vontade, por mais que a gente tenha garra, o máximo que a gente fez ontem foi igualar as forças com o Boa Vista. A gente conseguiu ser melhor que o Boa Vista, mas não o tempo todo, em alguns momentos da partida. Então, por mais que a gente tenha toda essa vontade, toda essa disposição e essa garra dentro de campo, o Vasco não sobra. O Vasco não consegue ganhar uma partida tranquila do Boa Vista. Então, a gente precisa pensar como o Vasco, não como um time qualquer. E o Vasco precisa de bons jogadores para poder sim, aí sim, com esses jogadores que estão com vontade, carregadores de piano, né? Com essa galera aí, a gente montar um elenco mais forte para disputar uma Série B. O que fica evidente é que esse elenco ainda não está preparado para 2022. Mas não está preparado? Começou agora. Eu não estou falando questão de preparação, organização, treino, sequência, isso aí tudo vai ter que rolar também. O que eu estou falando de preparação é de não estar montado ainda precisa de jogadores, precisa de um zagueiro titular, precisa de um meia que caia pelo lado direito, precisa de um centroavante para chegar e ser titular. Não adianta jogador para vir para disputar posição, precisamos de jogadores velozes, um que caia pela esquerda. Você tem o Peck ontem que foi facilmente marcado, né? O Nenê foi anulado no jogo, conseguiu no segundo tempo dar um passe maravilhoso para o gol do Raniel, mas você vê quando o Nenê cansa, acaba a qualidade no meio de campo. O Yuri saiu também e acabou aquela proteção do sistema defensivo. Então ainda muito longe do ideal para 2022. Não dá pra gente acreditar que esse time vai ser o time para levar o Vasco para a Série A. Então muita coisa, muita água para rolar debaixo dessa ponte. O Vasco com esse empate ficou com 4 pontos em 2 jogos, é líder do Campeonato Carioca, porque tem um saldo de gol, né, de 5, enquanto que o Flamengo tem a mesma pontuação em jogos, tem um saldo de 2, mas hoje joga o Bangu e o Madureira. O Bangu encara o Botafogo e Bangu, né, e o Madureira encara o Fluminense. O Bangu e Botafogo e Bangu às 16, Madureira e Fluminense às 18. O Bangu tem 3 em um jogo, o Madureira tem 3 em um jogo. Se ganhar, são líderes aí, passa tanto o Flamengo quanto o Vasco e passam a ser líder do Campeonato Carioca. Eu vou trazer trechos da entrevista coletiva aqui do Zé Ricardo, né, de pós-jogo. Na verdade, são três trechos que eu achei assim, separei, peneirei para você, para não ver a coletiva toda, né? Na primeira parte, ele é questionado sobre a ausência do Luiz Cangá. Por que um jogador que veio para um contrato de 3 meses para um teste no Campeonato Carioca não está sendo testado no Campeonato Carioca? Boa noite. Então, Conceição é um jogador com larga experiência, identificado com o clube, fez categorias de base aqui no Vasco, mas não tinha tido a oportunidade de jogar no profissional. Então, ele realmente veste a camisa, né? E está totalmente engajado, é um líder dentro de campo, também fora. Talvez tenha sido o atleta que mais conversou com o grupo agora no encerramento da partida.
Ele está buscando o seu melhor ritmo também, né? Foi um atleta que acabou não tendo um número de jogos muito grande ano passado, pelo Cuiabá, mas a gente está muito feliz com esses 2 jogos dele. Eu acho que ele vem em evolução e ainda tem muito a crescer, trazendo experiência e também trazendo a condição técnica de um zagueiro que certamente vai representar bem a camisa do Vasco. Sobre o Kangá, é um jogador que a gente entende que em breve vai estar jogando aí, né? Com certeza, a gente quer ver o Luiz também. Ele teve um problema na apresentação, no dia da viagem dele para o Brasil, acabou dando positivo. E aí ele acabou sendo apresentado para a gente, começou os trabalhos quase 10, 12 dias depois. Um jogador que está entrando em forma física, né? Mas em breve, tem feito bons treinamentos, mas em breve a gente vai ter a oportunidade de colocá-lo para jogar, até porque a gente sabe a condição dele. O fato é que o Ulisses, no início dos treinamentos, mostrou um bom entrosamento com o Anderson Conceição e a gente definiu que eles começariam a competição juntos, né? Agora, entendemos que é importante não só para o Ulisses, como para o Anderson, essa oportunidade de jogar, e em breve a gente deve estar vendo o Luiz começando uma partida. Bom, se por um lado o Luiz Kangá não entra, por outro lado o Nenê não sai. E é essa pergunta que o Emerson Rocha fez ao Zé Ricardo. Por que o Nenê tem sido mantido os 90 minutos de jogo? Sabe-se que no final ele cai de rendimento, corre o risco também de você perder o jogador para uma sequência que é importante, um jogador que é fundamental no elenco. Então, por que não tirar, não poupar ele ali, principalmente na reta final do segundo tempo, colocar um gás novo? Dava para ele colocar um Riquelme no meio de campo? Dava para ele adiantar um Juninho? Dava para ele deixar o Bruno Nazário? Enfim, tem algumas maneiras para que ele poupe o Nenê de jogar os 90 minutos em todos os jogos, logo agora no início, para a gente não perder o jogador para a Copa do Brasil, para a Série B, enfim, vai ser uma temporada desgastante. Por que o Nenê não sai? É verdade, a preocupação sempre existe com o Nenê, mas é um jogador que mostrou não só números bem acima ao final do jogo contra o Volta Redonda, bem como uma recuperação quase que instantânea para esse jogo, né? Isso nos deu tranquilidade de colocá-lo para jogar durante a partida. Ele é um jogador que em 1, 2 bolas realmente pode ajudar. A gente preferiu hoje trocar o Raniel, colocar o Figueiredo para fazer um jogo na fase sem bola um pouquinho mais por trás do Nenê, mas quando a gente tivesse a bola, inverteu as posições ali para que a gente pudesse ter uma qualidade no toque final. Foi assim no gol que nós fizemos, né? Ele tem uma visão muito grande, mas certamente nós estaremos aí pensando com toda a cautela na sequência da competição, porque queremos ter o Nenê inteiro o mais vezes possível, mas dentro de um controle onde a gente possa se sentir seguro, como foram essas 2 partidas. Certamente, se houvesse algum risco, ele não jogaria, ou enfim, não estaria nem relacionado, mas ele se sentiu bem. Os números dele mostraram uma recuperação total para a partida, e isso que deu tranquilidade para a gente colocá-lo e terminar essas 2 partidas iniciais. Bom, e para finalizar, muito vascaíno colocou na conta do Zé Ricardo a queda de rendimento no segundo tempo e o empate por causa das mexidas. Ele fez 5 substituições, 3 jogadores não entraram bem, o Matheus Barbosa, o Galarza e o Isaac. O Isaac, inclusive, não está agradando a torcida. E 2 jogadores até que entraram ali, não comprometeram, que foi o Getúlio e o Figueiredo. E o Zé Ricardo fala porque fez as substituições, jogadores que sentiram, tentou botar um gás novo, enfim, para explicar ali as substituições, o próprio. Mas no segundo tempo era natural, o desgaste é muito grande, a gente tentou com as trocas fazer com que a gente retomasse, né? Mas como eu te falei, por exemplo, o Matheus Barbosa e o Galarza é a primeira vez que jogam juntos, né? Então um entrosamento que vai acontecer com o tempo. Era natural que a gente não observasse 100% da condição de todos nós, né? Então, Isaac é a mesma coisa, Getúlio é a mesma coisa, Figueiredo, a gente colocou pela maneira como ele, positiva que ele marca os zagueiros defensivos, os zagueiros do adversário, perdão. Então tentamos dar um gás novo na equipe, mas infelizmente acabamos numa transição tomando o gol de empate. Tentamos ainda no final, tivemos algumas 2 ou 3 oportunidades, mas o resultado acabou não acontecendo. Trabalhar não tem jeito, recuperar a equipe, descansar para o próximo jogo. Certamente quarta-feira a gente também vai ter um adversário difícil, que é o Nova Iguaçu, e são jogos que vão dar para a gente a confiança e o jogo que realmente a gente quer fazer. Então tá aí a entrevista
entrevista coletiva de pós-jogo do Zé Ricardo lá na Vasco TV, ou trechos dessa entrevista, né? Se você ainda não se inscreveu no XBet, o link tá na descrição, vai lá e vem com a gente para dicas e apostas durante a temporada 2022. Deixa o joinha, se inscreve no canal, curte o vídeo aí. Tamo junto, grande abraço, um domingo abençoado para vocês e saudações vascaínas.